Na quarta-feira à noite, às 22 horas, faltando 4 dias para eu assinar o termo de posse como juíza federal, meu celular vibrou em cima da mesa cheia de processos e anotações. Era minha sogra, Dona Lourdes. Eu estava no escritório de casa, revisando pela 10ª vez os documentos que precisava levar para a cerimônia, checando cada detalhe como sempre fiz ao longo de todos esses anos. 12 anos estudando, 4 tentativas no concurso. Madrugadas com café frio e caneta na mão enquanto minha família dormia, e agora, finalmente, faltavam 4 dias. Atendi com o coração acelerado, achando que era alguma emergência. Ana, preciso te ver. Pode ser agora? A voz dela estava diferente. Não era o tom afável que ela usava quando queria aparecer de surpresa na minha casa para reorganizar minha geladeira. Era outro tom, um tom que eu conhecia, mas que nunca tinha conseguido nomear em 16 anos de casamento com Marcos. Dona Lourdes, está tudo bem? Comigo sim, mas com essa família não. Estou na porta da sua casa. Fechei os olhos por 2 segundos. A porta. Ela já estava na porta. Quando desci para abrir, ela já tinha entrado. Marcos tinha dado a chave para ela quando nos casamos, e por algum motivo que nunca fui capaz de questionar com firmeza, eu tinha deixado assim. Ela estava sentada na sala, bolsa no colo, postura ereta, com aquela expressão de quem tinha ensaiado o que ia dizer. Marcos estava no sofá ao lado dela, olhando para o chão. Ana, senta aqui. Vamos conversar com calma. Sentei na poltrona de frente para os dois. Meu próprio marido não conseguia me olhar nos olhos. Dona Lourdes, é quase meia-noite. O que aconteceu? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a anunciar algo muito grave. O que aconteceu é que você vai destruir essa família. Esse concurso, esse cargo de juíza, essa vida que você escolheu, tudo isso está destruindo o meu filho e destruindo os seus filhos. E eu não posso ficar calada. Senti o estômago apertar, mas não disse nada. Deixei ela continuar. Pedro tem 16 anos. E está tirando nota baixa em matemática porque você passa a noite estudando e não tem tempo para ajudar. Clara entrou na escola nova e chorou 3 semanas porque você não foi em nenhuma reunião de pais. Marcos janta sozinho 5 vezes por semana. Você está sempre no seu escritório, sempre nos seus livros, sempre na sua cabeça. Você sabe o que seu marido me disse essa semana? Que ele se sente invisível dentro da sua própria casa. Olhei para Marcos. Ele continuou olhando para o chão. Marcos, você disse isso para ela? Ele pigarreou. Mãe, não foi exatamente assim. Foi sim. Você me ligou na terça. Disse que a Ana vive no mundo dela, que vocês não conversam mais como casal, que ela está obcecada com esse cargo. Marcos, é verdade? Ele finalmente me olhou. Naqueles olhos eu não vi raiva, vi constrangimento, vi um homem que tinha falado da própria esposa para a própria mãe e agora não sabia como sair da situação que tinha criado. Eu fico preocupado com a gente, Ana, com a família. Preocupado ou você foi reclamar para sua mãe? Ana, Dona Lourdes elevou a voz levemente. Não é o momento para ficar apontando o dedo, o momento é para decidir. Você vai aceitar essa posse ou vai cuidar da sua família? As 2 coisas não dão. Com todo o respeito, Dona Lourdes, eu trabalhei 12 anos para isso. Trabalhou, todo mundo sabe que você trabalhou muito. Ela balançou a mão no ar como se estivesse espantando uma mosca. Mas sabe o que eu vejo? Vejo uma mulher que confundiu ambição com propósito. Vejo uma esposa que está colocando o cargo na frente do casamento. Vejo uma mãe que vai passar a semana em Brasília enquanto os filhos ficam aqui sem ela. É uma semana por mês, Dona Lourdes. As sessões são presenciais uma semana por mês, o resto é daqui. Uma semana por mês é longe demais quando você tem filhos adolescentes. Adolescente precisa de mãe, Ana. Não precisa de juíza. Precisa de mãe. Senti a raiva subindo. Respirei fundo antes de abrir a boca. Os meus filhos têm uma mãe que está presente todos os dias. O fato de eu ter uma carreira não apaga isso. Dona Lourdes abriu a bolsa. Tirou o celular. Marcos mostra para ela. Meu marido pegou o próprio celular, abriu alguma coisa e me entregou com a tela virada para mim. Era um áudio, um arquivo de voz salvo localmente, não uma mensagem de WhatsApp. Ele tinha gravado um áudio. Dei play. Ana,
Gravei isso porque não consigo falar pessoalmente sem a gente acabar discutindo. Minha mãe me ajudou a colocar em palavras o que eu sinto há meses. Essa jornada toda foi muito pesada para a nossa família. Eu sei que você se dedicou, eu sei que você merece esse cargo, mas eu preciso da minha esposa de volta. Pedro e Clara precisam da mãe deles de volta. Então eu e minha mãe conversamos, e eu acho que o melhor seria você declinar dessa posse. Pode aparecer outro concurso, pode aparecer outra oportunidade, mas a nossa família só temos uma. Eu ouvi o áudio 2 vezes, não porque não tinha entendido. Ouvi porque precisava de alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Minha mãe me ajudou a colocar em palavras. Ele tinha dito isso. Tinha gravado um áudio pedindo para eu abrir mão de 12 anos de trabalho e tinha admitido sem nenhuma vergonha que a mãe dele tinha ajudado a roteirizar. Marcos, minha voz saiu baixa e controlada. Você gravou um áudio com o script da sua mãe para me pedir para desistir da minha carreira. Não é assim. É exatamente assim. Você disse nesse áudio que ela te ajudou a colocar em palavras. Ele ficou quieto. Dona Lourdes pigarreou. Ana, não faz isso. Não distorce. O Marcos está tentando salvar o casamento. Salvando como? Me pedindo para desaparecer? Ninguém pediu para você desaparecer. Pedimos para você priorizar a família. Eu sempre priorizei essa família. Estudei com filho pequeno. Fiz cursinho pagando do meu próprio bolso quando Marcos ficou 3 meses sem trabalho. Estive em cada hospital, em cada formatura, em cada momento importante. 12 anos sem reclamar. E agora você vai abandonar tudo isso por um cargo. Não é um cargo, Dona Lourdes. É quem eu sou. Ela se levantou. Ficou de pé no meio da minha sala com aquela postura de quem está encerrando uma reunião. Ana, você é esposa e mãe antes de qualquer outra coisa. Eu criei o Marcos sozinha depois que o pai dele foi embora. Trabalhei a vida inteira, mas nunca coloquei nada na frente dele. Nunca. E olha o filho que eu criei. Um homem bom, um pai dedicado. Um pai dedicado que deixa a mãe gravar áudio sobre o casamento dele. Pensei, mas não falei. Ficamos olhando uma para a outra por alguns segundos. Eu vou pensar no que vocês disseram, falei devagar. O rosto de Dona Lourdes relaxou. É isso que eu quero. Só que você pense de verdade. Não com a cabeça de advogada, com o coração de mãe. Eles ficaram mais 40 minutos. Dona Lourdes falando sobre sacrifício, sobre prioridades, sobre como mulher que sabe o que quer de verdade sabe quando parar. Marcos concordando com tudo, às vezes tentando suavizar alguma coisa que a mãe dizia com um tom mais agressivo, mas nunca discordando, nunca se posicionando, nunca sendo meu marido de verdade. Quando saíram, perto da 00:30, fiquei sozinha na sala. Pedro e Clara estavam dormindo no andar de cima. A casa estava em silêncio. Fui até a janela, olhei para a rua vazia e fiquei assim por um tempo. Peguei o celular e liguei para Simone. Ana, são quase 1 da manhã. Sim, desculpa, você está acordada? Estava lendo. O que houve? Simone. Você tem contato de um advogado de família? Aquele que cuidou da separação da sua irmã. Silêncio do outro lado. Ana, preciso do número dele. Mas você e o Marcos? Acabou, Simone. Eu só não sabia direito quando, mas agora sei. Ela respirou fundo no outro lado da linha. Você tem certeza de que não é só por causa da pressão desses dias? Não é por causa da pressão desses dias. É por causa de 16 anos me sentindo pequena. 16 anos ouvindo que estudo demais, que trabalho demais, que sou ambiciosa demais. 16 anos com uma sogra que acha que o filho dela ainda tem 12 anos e que o casamento dele é extensão da casa dela. E um marido que grava áudio com o script da mãe para me pedir para desistir do meu sonho. Ele fez o quê? Conto depois. Me manda o número. Vou mandar agora. Ana, você vai estar bem? Vou estar melhor do que estou agora. Isso eu sei. Na quinta de manhã, acordei às 5:30, antes do alarme. Fiz café, sentei à mesa da cozinha e escrevi no caderno, como sempre fiz quando precisava ordenar os pensamentos. Escrevi 2 listas. Uma com tudo o que eu precisava resolver na vida pessoal. Advogado, conta bancária separada, conversa com Pedro e Clara, buscar apartamento depois da posse. A outra com tudo que eu precisava levar para Brasília na segunda.
Às 8, Marcos desceu. Estava de pijama, cabelo bagunçado, com aquele ar de quem não dormiu bem. Bom dia. Ele pausou quando me viu com o caderno aberto na mesa. Você já está acordada. Não dormi muito. Ele serviu café, sentou do outro lado da mesa. Por um momento pareceu que ia dizer alguma coisa importante, mas ficou olhando para a xícara. Marcos, vou assinar o termo de posse na segunda. Ele ergueu os olhos. Mas você disse que ia pensar. Pensei. A noite inteira. E a minha decisão é que eu vou aceitar o cargo. Ele fechou os olhos por um segundo. Ana. E também vou pedir o divórcio. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que já tínhamos tido. Era um silêncio que pesava. Você está falando sério. Muito sério. Por causa de um áudio? Você vai destruir nossa família por causa de um áudio? Não é por causa do áudio, Marcos. O áudio foi só o espelho. O que eu vi nesse espelho foi um casamento onde cada decisão minha passa pela aprovação da sua mãe. Onde meu marido grava roteiro com a mãe em vez de conversar comigo. Onde eu passei 16 anos me sentindo culpada por querer crescer. Eu nunca pedi para você parar de crescer. Você acabou de pedir, ontem à noite, com a voz da sua mãe saindo da sua boca. Ele se levantou, começou a andar pela cozinha. Isso é injusto. O que é injusto, Marcos, é você ter ido falar com sua mãe sobre o nosso casamento antes de ter falado comigo. O que é injusto é eu ter que descobrir pelo áudio dela que você se sente invisível, em vez de você ter me dito isso pessoalmente. O que é injusto são 16 anos sendo a terceira pessoa no nosso casamento. Minha mãe só quer o nosso bem. Eu sei, e eu também queria o bem dela, mas o bem dela é o controle, Marcos, e eu não aguento mais. Ele parou no meio da cozinha. Vi nos olhos dele que estava procurando algum argumento, alguma saída. E então, como sempre acontecia quando ele não sabia o que fazer, pegou o celular. Eu já sabia para quem ele ia ligar. 35 minutos depois, Dona Lourdes estava na minha cozinha, dessa vez com outra energia, sem a postura ensaiada da noite anterior. Estava agitada, de blusa amassada, como se tivesse saído de casa às pressas. Ana, o Marcos me contou, você não pode fazer isso. Já fiz, Dona Lourdes. Você vai se separar por causa de um emprego. Não é por causa de um emprego. É por causa de 16 anos de casamento, que na verdade eram um casamento de 2 pessoas mais você. Ela ficou vermelha. Que absurdo! Eu nunca me meti no casamento do meu filho. Você estava aqui às 10 da noite com áudio roteirizado. Isso é não se meter? Eu estava tentando ajudar. Ajudar quem? A mim? Ou ajudar você a manter o Marcos dependente de você para sempre? Ela deu um passo em minha direção. Você é uma ingrata. O Marcos te deu uma família, uma casa, 16 anos da vida dele. E eu dei a ele o mesmo, mais ainda, porque sustentei essa casa por 2 anos quando ele perdeu o emprego, criei Pedro e Clara com ele, estudei com filhos pequenos, abri mão de coisas que você nunca vai saber. E no fim, quando chegou a minha vez, o que recebi foi um áudio com script pedindo para eu sumir. Dona Lourdes virou para Marcos. Faz alguma coisa. Você vai deixar ela acabar com tudo assim? Marcos olhou para mim, depois para a mãe. Vi o exato momento em que a escolha estava ali, clara, concreta, na frente dele. Ele podia ser meu marido ou podia ser filho dela. E vi nos olhos dele que já sabia qual seria a resposta. Mãe, eu acho que a Ana já decidiu. Ela saiu batendo a porta. Marcos ficou mais 1 hora, tentando conversar, tentando encontrar algum caminho do meio. Eu ouvi com respeito, mas eu sabia que não havia mais caminho do meio. Tinha acabado antes de acabar. A separação formal seria só o documento confirmando o que já era verdade fazia tempo. Na sexta de manhã, Simone veio me ver. Ficamos sentadas na varanda tomando café enquanto as crianças ainda dormiam. Você está bem de verdade? Ela me olhou com aquele olhar de quem me conhece há 22 anos. Estou mais leve do que estive em muito tempo. Isso me assusta um pouco. Ela riu baixinho. É assim mesmo. Quando você para de carregar o que não é seu, dá um susto na leveza. De tarde, enquanto eu estava revisando documentos, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens. Muitas mensagens. Abri o WhatsApp e vi que tinha sido adicionada a um grupo que eu não conhecia. Família Almeida. 43 participantes.
E lá estava a mensagem que Dona Lourdes tinha enviado para todos, literalmente todos os parentes do lado do Marcos, incluindo tios que eu via uma vez por ano no Natal. A mensagem dizia: Família, peço oração pela nossa família. A Ana está passando por uma crise muito séria por causa de anos de estresse com estudos. Ela tomou uma decisão precipitada de se separar do Marcos às vésperas de um cargo muito pesado. Precisamos de apoio e compreensão para que ela possa reconsiderar antes de destruir o que construímos juntos. Quem puder ligar para ela com carinho, por favor ligue. Ela precisa de ajuda. Li 3 vezes. Ela tinha mandado para 43 pessoas dizendo que eu estava em crise, que minha decisão era precipitada, que eu precisava de ajuda psicológica. Fui para o meu quarto, fechei a porta, fiquei em pé no meio do cômodo por alguns minutos tentando decidir o que fazer com aquela raiva que subia pela garganta. Então peguei a bolsa e as chaves do carro. Cheguei na casa de Dona Lourdes 15 minutos depois. Ela abriu a porta com um ar de quem estava esperando. Bia, que bom que você veio. Entra, a gente conversa. Você mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que eu estou em crise, que eu preciso de ajuda psicológica. Ela abriu os braços. Ana, eu estava preocupada. Você estava me sabotando. Igual ao que fez com o Marcos, usando as pessoas ao redor para me pressionar. Eu só queria que a família soubesse. O que, Dona Lourdes? Que eu sou louca? Que estou em colapso? Para que 40 pessoas me ligassem pedindo para eu desistir do que é meu? Eu só quero que você pense direito. Minha voz foi ficando mais alta do que eu pretendia, mas eu não tentei baixar. Eu pensei. Durante 12 anos eu pensei, estudei, me preparei, me privei, me dediquei. E agora que chegou a hora, você aparece com áudio roteirizado, com mensagem em grupo de família, usando as pessoas que eu conheço há 16 anos para me fazer parecer instável. Por quê? Porque se eu for embora, o Marcos vai precisar de você de novo. É isso, não é? Ela ficou em silêncio. Você criei ele sozinha, eu sei. Você se dedicou, eu sei. Mas ele tem 43 anos, Dona Lourdes. E eu não sou a inimiga da sua família. Eu fui parte dessa família durante 16 anos. Só que para você, eu sempre fui um obstáculo entre você e o seu filho. Ela começou a chorar. Mas dessa vez eu conhecia aquelas lágrimas. Você pode mandar mensagem para os 43 contatos do grupo desfazendo o que você disse. Ou, eu vou precisar tomar as providências necessárias, porque o que você fez tem nome e não é cuidado. Saí sem esperar resposta. No sábado à noite, conversei com Pedro e Clara. Sentei no sofá com os dois, sem televisão, sem celular, só nós 3. Meu coração estava acelerado de um jeito que nenhuma audiência, nenhuma banca, nenhum concurso tinha conseguido acelerar. Isso era diferente. Esses eram os meus filhos. Preciso contar uma coisa importante para vocês. Clara, com os 13 anos dela, imediatamente ficou com os olhos cheios d'água. Pedro, 16, ficou quieto com aquele jeito dele de processar as coisas antes de reagir. Eu e o papai vamos nos separar. Clara fez o que eu esperava. Chorou. Perguntou se era culpa dela. Se era por causa da nota que tinha tirado na prova de história. Abracei ela forte e disse que não, que nunca, que nenhuma nota, nenhuma atitude deles poderia jamais ser causa de uma decisão de adulto. Pedro ficou olhando para mim por um tempo. É por causa da vovó Lourdes? Respirei fundo. É por causa de muitas coisas que acumularam ao longo dos anos. A vovó Lourdes é uma parte disso. Ele assentiu devagar e eu vi que ele sabia mais do que eu imaginava que ele sabia. Você vai aceitar o cargo? Vou. Bom. Você merece, mãe. Olhei para o meu filho de 16 anos. Tentei não chorar e não consegui. Você não fica com raiva de mim? Por quê? Você está me abandonando? Nunca. Nunca na minha vida. Então não tenho por que ficar. Ele encolheu os ombros com aquele jeito adolescente de dizer coisas profundas como se fossem simples. A senhora sempre foi a mais presente dos dois. O pai é legal, mas a senhora que aparece em tudo. Clara limpou as lágrimas. E a gente vai morar com quem? Com os dois. Uma semana comigo, uma semana com o papai. Vamos encontrar um acordo que funcione para vocês. Vocês dois vão brigar muito? Não, seu pai e eu nos respeitamos. A separação não muda isso. E a vovó Lourdes vai continuar vindo aqui?
Aqui vai ser a casa nova que eu vou alugar. E lá é você quem decide quem entra. Clara pensou por um segundo. Então tá bom. Abracei os dois por muito tempo naquele sofá. Na segunda-feira de manhã cedo, Simone me buscou em casa. Eu estava de terno azul marinho, cabelo preso, o mesmo batom que uso quando quero me sentir inteira. Os documentos na pasta, a pasta no braço. Você está linda, ela disse quando abriu o carro. Estou nervosa. Diferença nenhuma. Chegamos ao Tribunal Regional Federal às 8h40. O corredor estava cheio de outras pessoas que também tomariam posse naquele dia, alguns com família, alguns com flores, todos com aquele ar de quem carregou alguma coisa pesada por muito tempo e finalmente estava chegando do outro lado. Quando o presidente do tribunal chamou meu nome e eu me levantei, senti as pernas firmes. Fui até a mesa, coloquei a mão sobre a Constituição e ouvi as palavras do juramento com cada célula do meu corpo acordada. Prometo cumprir leal e conscientemente os deveres do cargo. Minha voz não tremeu. Quando assinei o termo de posse e o presidente me cumprimentou com um aperto de mão e um bem-vinda à magistratura, doutora Ana, Simone estava na terceira fileira aplaudindo antes de todo mundo. Do lado de fora, ao sol de novembro, ela me abraçou forte. Conseguiu. Conseguimos, corrigi. Meu celular vibrou. Era Pedro. Uma mensagem de texto, sem emoji, sem figurinha, do jeito seco que adolescente manda mensagem quando quer dizer algo importante, sem parecer que está sendo sentimental. Orgulho, mãe. Fechei os olhos por 2 segundos. Guardei o celular, respirei o ar quente da manhã e soube que aquele momento era meu, inteiramente meu. Não tinha sido roubado, não tinha sido reduzido, não tinha sido condicionado à aprovação de ninguém. As semanas seguintes foram turbulentas de um jeito diferente do que eu esperava. Marcos foi mais tranquilo do que eu imaginei. Concordou com a guarda compartilhada sem brigar, concordou com a divisão dos bens sem advogado litigioso. Eu acho que no fundo ele também estava cansado de uma versão do casamento que não era o que nenhum de nós dois precisava. Dona Lourdes foi outra história. Continuou ligando para pessoas da minha vida. Ligou para minha irmã dizendo que eu tinha tido uma crise. Ligou para uma colega do escritório onde eu trabalhava antes, dizendo que estava preocupada com minha saúde mental. A colega me ligou imediatamente e me contou tudo. Voltei à casa de Dona Lourdes pela segunda vez. Dessa vez não estava com raiva, estava com clareza. Ela abriu a porta mais cautelosa do que da vez anterior. Você ligou para a Renata, minha ex-colega de escritório, dizendo que está preocupada com a minha saúde mental. Eu estava. Você ligou para a minha irmã dizendo o mesmo. Ana, eu sou. Dona Lourdes me olha. Fiquei parada na porta sem entrar. Olhei nos olhos dela. Eu entendo que você ama o seu filho. Eu entendo que você passou a vida construindo esse amor. Mas o amor que você tem pelo Marcos é sufocante, e em algum momento da vida dele ele vai precisar respirar. Só que esse não é mais o meu problema. O meu problema acabou quando eu assinei aquele termo de posse. Mas se você continuar entrando em contato com pessoas da minha vida, fazendo afirmações sobre minha saúde mental, isso vai deixar de ser um assunto de família e vai virar um assunto de outra natureza. E eu conheço muito bem essa natureza, porque é o que eu faço todos os dias. Ela ficou em silêncio. Desejo felicidades para você. E desejo que o Marcos encontre o caminho dele, de verdade, sem precisar da sua bênção para cada passo. Virei e fui embora. Não voltei mais lá. O divórcio foi homologado 6 semanas depois. Fui ao cartório sozinha, assinei e saí para almoçar com Simone num restaurante que eu gostava há anos e sempre adiava. Encontrei um apartamento no bairro que eu gostava quando era estudante. 3 quartos, um para mim, um para os 2 quando estiverem comigo e um que eu transformei em escritório com vista para a rua. Pequeno, meu com cada detalhe escolhido por mim. Clara escolheu a cor da cortina do quarto dela, roxo. Eu teria escolhido outro, mas era o quarto dela. Pedro montou a própria prateleira de livros e ficou 2 horas organizando por cor. Saiu igual aquelas fotos de internet, e ele fingiu que não estava orgulhoso, mas estava. No trabalho, os primeiros meses foram intensos de um jeito que eu esperava, mas que ainda me pegava de surpresa às vezes.
A semana em Brasília era puxada, as responsabilidades eram pesadas, os processos não tinham fim, mas eu acordava todos os dias sabendo exatamente onde eu estava e por que estava lá. Numa tarde de quinta-feira, depois de uma sessão longa, sentei no meu gabinete com uma xícara de café e olhei para a minha placa na mesa. Druara Ana Figueiredo, juíza federal. Tinha os meus 12 anos naquela placa. Tinha as madrugadas, as tentativas fracassadas, as provas que doíam, os momentos em que eu duvidei. E tinha também a noite de quarta-feira em que minha sogra tinha aparecido na minha sala achando que podia apagar tudo isso. Não pôde. 2 meses depois da posse, Pedro me chamou para tomar sorvete numa tarde de sábado. Só nós dois, disse ele. Clara tinha ido à casa de uma amiga. Ficamos sentados numa praça perto de casa. Ele estava com o sorvete de chocolate que sempre pediu desde os 5 anos de idade. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode sempre. Você acha que o papai vai ficar bem? Fiquei em silêncio por um momento. Eu acho que o papai está aprendendo a ser ele mesmo de um jeito que nunca teve espaço para aprender. Isso é difícil, mas é bom. Pedro acenou com a cabeça. A vovó foi lá em casa outro dia. Ficou o dia inteiro. Ele olhou para o sorvete. Quando ela foi embora, ele parecia aliviado. Olhei para o meu filho. Às vezes a gente demora para perceber o peso que está carregando. Pedro raspou o fundo do copo. Mãe, eu fiz uma redação na escola. Era para escrever sobre uma pessoa que admira. Sobre quem você escreveu? Sobre você. Engoli o nó na garganta. Escrevi sobre como você estudou durante anos com a gente pequeno, como você nunca desistiu mesmo quando era difícil, e como você tomou uma decisão difícil quando tinha quase 40 anos, porque se respeitava o suficiente para isso. A professora gostou? Me deu nota máxima e me chamou depois da aula para perguntar se minha mãe aceitaria vir falar para a turma um dia. Eu fui 1 mês depois. Passei 1 hora com 40 adolescentes de 16 anos num auditório da escola de Pedro. Contei a história sem romantizar, sem omitir as partes difíceis, sem fingir que foi fácil ou que eu não tinha medo. Uma menina levantou a mão no final. Doutora Ana, e se as pessoas da sua família não tivessem aceitado? Olhei para ela. Era uma menina de olhos escuros que me lembrava de mim aos 16, achando que amor era o mesmo que custo. Eles aceitaram porque eu não pedi permissão. Tomei a decisão e comuniquei. Existe uma diferença enorme entre pedir licença para existir e existir com responsabilidade pelo próprio caminho. Eu não pedi para minha sogra aceitar, não pedi para meu marido aceitar. Comuniquei o que eu tinha decidido, me responsabilizei pelas consequências e segui em frente. Isso não é egoísmo, é respeito por si mesma. Outra mão levantou. Você não sentiu culpa? Todo dia. A culpa não desapareceu do dia para a noite, mas eu aprendi a reconhecer de onde ela vinha. Ela não vinha de mim. Ela vinha de 16 anos sendo ensinada que querer demais era um defeito de mulher. Quando eu entendi isso, a culpa foi perdendo o poder que tinha sobre mim. Saí da escola naquela tarde, com Pedro caminhando ao meu lado. Ele ficou quieto por 2 quarteirões e depois disse, sem me olhar, você falou bem. Obrigada, filho. Parecia que estava falando para elas e para você ao mesmo tempo. Parei na calçada. Ele parou junto. Estava, confirmei. Numa sexta-feira à noite, 4 meses depois da posse, Clara estava na minha sala fazendo lição enquanto eu preparava o jantar. Ela tinha o hábito de fazer a lição com música baixa no celular e de vez em quando me fazer perguntas do nada, sem contexto, sem introdução. Mãe, quando você era da minha idade, você sabia o que queria ser? Eu sabia que queria fazer alguma coisa com direito. Não sabia exatamente o quê. E quando descobriu que era juíza? Acho que na faculdade. Mas levei tempo para acreditar que era para mim. Por quê? Porque naquela época havia poucas mulheres que eu conhecia fazendo esse caminho, e às vezes, quando você não vê ninguém igual a você em algum lugar, fica difícil acreditar que você pode estar lá. Ela parou de escrever. Mas agora você está lá. Agora estou. Ela voltou para a lição. Ficou quieta por uns 3 minutos. Então, mãe, eu quero ser promotora. Olhei para ela com o espátula na mão. Desde quando? Desde que você contou que ficou 4 vezes no concurso e foi na 5ª. Eu achei bonito não desistir assim. Você pode ser promotora, pode ser o que quiser. Mesmo se eu casar? Mesmo se você casar.
Mesmo se você tiver filhos, mesmo se alguém te disser que você está escolhendo o trabalho em vez da família, você não precisa escolher. Você pode ser tudo. E se alguém pedir para você ser menos para que ele se sinta mais, essa pessoa não é parceira, é obstáculo. Ela anotou alguma coisa no caderno. Eu quase perguntei o que era, mas não perguntei. Naquela noite, depois que Clara dormiu, fui até a janela do apartamento com uma taça de vinho. A cidade estava acesa lá embaixo, barulhenta do jeito que eu sempre gostei, aquele ruído de cidade que me fazia sentir dentro de alguma coisa maior do que eu. Marcos tinha me ligado alguns dias antes. Disse que a mãe dele queria pedir desculpas, que estava arrependida, que tinha entendido que foi longe demais. Eu disse que desejava felicidades a ela, mas que não precisava das desculpas, que estava bem, que não havia mais nenhuma conta aberta. Você está bem de verdade? Ele perguntou. E pela primeira vez em muito tempo, ouvi na voz dele algo genuíno, sem intermediário, sem script. Estou bem de verdade, Marcos. E então, porque ele merecia pelo menos isso depois de tudo, você também vai estar, quando você aprender a ouvir a sua própria voz. Ele ficou quieto por alguns segundos. Acho que nunca aprendi isso direito. Nunca é tarde. Desliguei. Não bloqueei, mas desliguei. Fiquei olhando para as luzes da cidade por um longo tempo. Tinha 40 anos. Era juíza federal. Era mãe de 2 adolescentes que me surpreendiam toda semana. Tinha uma amiga que aparecia toda quinta-feira com vinho e conversa. Tinha um apartamento pequeno que era inteiramente meu. Tinha um gabinete com meu nome na placa. Tinha uma vida que eu tinha construído, perdido o fio por alguns anos e encontrado de volta. Não tinha chegado até aqui apesar de tudo que aconteceu. Tinha chegado por causa de tudo que aconteceu. Cada negativa, cada pressão, cada noite em que alguém tentou me convencer de que eu era grande demais para o espaço que ocupava, tinha me ensinado alguma coisa. Tinha me ensinado que espaço não se pede, espaço se ocupa. E que mulher que sabe quem é, não precisa de permissão para ser. Eu existia dentro de um papel por 16 anos, esposa de, mãe de, nora de, e não tinha nada de errado com esses papéis. Eu os amava, ainda os amava. Mas debaixo deles havia uma pessoa inteira que não cabia só nesses nomes. Agora eu era tudo ao mesmo tempo, e não tinha nada de errado com isso. Tomei o último gole de vinho, apaguei a luz da sala e fui dormir. De manhã, eu tinha audiência às 9, e eu ia estar lá, inteira, pronta, com o meu nome na placa e os meus 12 anos nas costas. Como sempre deveria ter sido.